Fala galera, uma boa noite, aqui Elias, diretamente de Antofagasta, Chile. Como vocês estão, meus queridos inscritos, minha querida audiência? Espero que todos estejam bem. Galera, é o seguinte, eu vou falar com vocês hoje sobre um tema que é o Brasil e os gastos com a parte estudantil, com doutorados e outras coisas no Brasil, gasto com ciências no Brasil, versus os resultados que o Brasil conseguiu trazer, né? E nós vamos ver através desse vídeo hoje que as coisas não estão muito bem para o Brasil nesse quesito. Então eu vou ler um texto aqui para vocês que me fez muito sentido e que eu vou recomendar que vocês escutem até o final, pois o texto está muito bom e deixa bem explícito a situação do estudo no Brasil e das ciências no Brasil também. E como vocês sabem, um país com pouco estudo, um país com pouca ciência, é um país com pouco desenvolvimento também. Então vamos lá, galera. Deixe-me ler para vocês aqui. O Brasil e a lanterninha da ciência. Um mestrado dura 24 meses. Em instituições particulares, a mensalidade de um mestrado acadêmico varia de R$ 1.800 em administração de empresas, R$ 1.900 em ciências médicas. Um mestrado profissional varia de R$ 2.200 em odontologia a R$ 2.400 em direito. Vamos considerar então que para um mestrado a mensalidade média em instituições particulares gira em torno de R$ 2.000 a mensalidade. Para produzir um mestre são necessários R$ 48 mil. Não é uma fortuna, mas certamente é um bom dinheiro. Um doutorado dura cerca de 48 meses e tende a ser um pouco mais salgado. Em instituições particulares como a PUC ou a FGV, a mensalidade pode variar entre R$ 1.400 a R$ 3.500. Podemos considerar então que para um doutorado a mensalidade média em instituições particulares gira em torno de R$ 2.450. Ou seja, para produzir um doutor são necessários R$ 117.600. Novamente, não é uma fortuna, mas certamente é um bom dinheiro. Apenas no ano de 2016, o CAPES concedeu 50.273 bolsas de mestrado e 43.045 de doutorado. Se considerarmos os valores citados acima, as bolsas de mestrado patrocinadas pelo CAPES equivalem ao investimento de cerca de R$ 2.484.704, ou seja, R$ 2 bilhões e uns trocados. Desculpem, eu vou ler de novo aqui. R$ 2.444.704.000 e alguns trocados ao longo de 2 anos. E as bolsas de doutorado, cerca de R$ 5.062.092.000 ao longo de 4 anos. Na década passada, o CAPES consumiu a bagatela de 18 bilhões de reais, ou 5 bilhões de dólares, arredondando para não levar moedinhas nem bala de troco para casa. Em 2012, ao custo de 10 anos de estudo em pesquisas e sob um investimento de 2,5 bilhões de dólares, a NASA colocou a sonda Curiosity no solo marciano. Ou seja, no mesmo intervalo e tempo pela metade do preço que o nosso país investe em formar mestres e doutores, os mestres e doutores dos Estados Unidos pousaram uma nave terrestre em um planeta a 230 milhões de quilômetros da sua casa. E depois de toda essa grana gasta, o que temos? Universidades que custam uma fortuna e produzem impactos científicos pífios. Nossos orgulhos, USP e o UFRJ, por exemplo, não aparecem sequer entre as 700 primeiras faculdades em ranking internacional das 1.000 instituições de ensino superior analisadas.
Em termos de impacto científico, em 2018, o Brasil teve uma nota média de 1,4 em um score que vai de 0 a 10. Se fosse uma escola primária, 1,4 certamente não faria o Brasil passar de ano. Estes dados sobre o valor da ciência produzida ao custo de ouro em nossas universidades foram compilados em uma série de excelentes artigos realizados pelo professor Marcelo Hermes Lima. O trabalho de Marcelo é crucial para entendermos que está muito errado com o nosso sistema de ensino, mas também oferece uma luz sobre quais caminhos devemos tomar para recuperar o nosso prestígio. Ainda há tempo. Mas será que existe vontade? Galera, o seguinte, esse texto é um tapa na cara e uma abertura de olhos muito grande, porque esse texto ele mostra uma radiografia realista da parte científica no Brasil e o quanto a ciência é impactada no Brasil devido não à falta de dinheiro, não à falta de formação de mestres ou doutores, mas sim o uso eficiente desses recursos para trazer resultados científicos de ponta para o Brasil. Como, por exemplo, agora para vocês verem, o Brasil, ele detém mais de 80% de toda a reserva de grafeno e nióbio do mundo. Mas mesmo que o Brasil consiga a façanha de conseguir retirar todo esse nióbio de debaixo da terra e todo esse grafeno, muito provavelmente somente uma pequena ou ínfima parcela desses materiais será beneficiado no Brasil e será vendido, exportado já de maneira beneficiada para realmente trazer algum valor, algum lastro real, para o nosso dinheiro. Só que o que ocorre? O Brasil não tem centros científicos de ponta que trazem de maneira eficiente, a custo menor, quase resultado nenhum. O Brasil, infelizmente, está na rabeta das descobertas científicas e o Brasil está com a nota pífia de 1,4, como vocês viram. Isso nós já sabendo que o Brasil é um país que tem muitos cientistas, que tem muita gente de alta capacidade, tem muita gente grandemente capacitada no nosso país, mas da mesma forma, talvez por falta de incentivo ou talvez até mesmo por falta de novas cabeças pensantes para trazer ideias mais revolucionárias, gente que tenha mais assim o brio de descobrir, tenha mais curiosidade, falte no nosso mercado. E o Brasil, infelizmente, padeça com gente fraca, com gente pífia, ou gente que pega um diploma de mestrado ou pega um diploma de doutorado somente para fazer enfeite numa parede e ganhar algum dinheiro a mais fazendo um trabalho de meia boca em alguma instituição científica por aí. Ou vira mais um físico desperdiçado aí, trabalhando em alguma empresa na área de produção de energia elétrica, ou o cara vira algum cientista top de linha e acaba indo morar nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Itália, em algum lugar que pague o cara melhor e que acabe desenvolvendo algo de maneira mais séria, ou o cara acaba caindo aí numa NASA da vida e fazendo aí coisas incríveis, ou um CERN da vida, né? E acabe aí estudando o Large Hadron Collider e tente descobrir coisas mais interessantes. Mas a verdade é o seguinte, o Brasil precisa urgente criar o seu polo de pesquisas científicas para atrair para si essas mentes brilhantes, esse povo com esse tipo de conhecimento para querer ficar no Brasil.
Isso é que o Brasil precisa, de polos científicos. O Brasil precisa se desenvolver na ciência, na tecnologia, de uma maneira marcante. A gente precisa ter uma representatividade muito maior da que a gente tem ainda hoje. Então eu espero que vocês cooperem com isso, eu espero que vocês exijam isso e espero que vocês também despertem nos seus filhos o dom da curiosidade, o dom da vontade do aprender, da vontade de saber mais do que só o básico. Façam esse esforço pelo seu país, façam esse esforço pelo seu futuro. Não deixe o Brasil na rabeira do mundo. Porque o Brasil tem sim o potencial de ser um país protagonista. Se você gostou desse vídeo, por favor, comente, compartilhe, não esqueça de deixar o seu like e também se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Por hora é isso, volto ou mais tarde ou amanhã com mais um vídeo. Elias, out!